Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente está aqui na loja do Flamengo em Orlando, ainda tô por aqui, né, tô indo pro Rio de volta amanhã, a gente sabe que tem muitos torcedores do Flamengo aqui aproveitando um pouco dos parques, depois da eliminação devem voltar para o Rio de Janeiro na próxima semana, porque estavam realmente acreditando que o Flamengo, com a melhor campanha na fase de grupos, o Flamengo vencendo o Chelsea na fase de grupos, mesmo o Chelsea que eliminou o Palmeiras, que está aí na semifinal, o Flamengo passou em primeiro no grupo com o Chelsea, mas o Flamengo acabou eliminado, mesmo com um futebol muito bacana, né? Eu acho que teve ali os seus erros ali contra o Bayern, mas fica essa ideia que o Flamengo apresentou um futebol corajoso, um futebol para cima, mas infelizmente a gente está aqui sem poder acompanhar o nosso Flamengo, já está no Brasil, já treinando, se preparando para a sequência do Brasileirão, e a gente, então, tá lembrando você que está por aqui ainda, que vai chegar aqui em Orlando, que você pode estar garantido o seu manto aqui na loja do Flamengo de Orlando, a loja lotada de produtos do Mengão, esperando você. E tem várias promoções aqui, tá? Tem desde pet, tem promoção também com outros produtos que foram licenciados aqui para a temporada 2025, então você pode dar uma passada aqui e falar com a galera da loja do Mengão em Orlando. E também, se você quer adquirir o seu imóvel em Orlando, quer investir, quer morar, você pode procurar a Vivi, tá aí no comentário fixado e na descrição, Vivi Homes Orlando, tá? Pode falar com ela que você não vai se arrepender. Cara, tem várias opções, moradia, investimento, fora isso, outros patrocinadores estão aí no comentário fixado. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, que é diversão, não é investimento. A gente, inclusive, tem hoje aí Cara, tem rodada acontecendo de Brasileirão, Série B, Série C, né? A gente tá aí acompanhando alguns... Ontem bateu, hein? Nossa dica Real Madrid, eu falei para vocês. Quem foi na minha se deu muito bem. Olha, a gente tem hoje, nas odds do dia, às 19 horas, cara, tem jogos aí, tem a Chapecoense em campo, um boost, né, uma super odd aí pra gente, de 4,52. Olha só, intervalo e final de jogo, empate no final do primeiro tempo e Ferroviário vence a partida contra a Chapecoense, 4,52. Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Faça o seu cadastro agora mesmo na Bet Oficial da Nação, patrocinadora master do Flamengo. Olha só, a gente tem a informação aqui que o Magic Mickey, né, os torcedores lá do West Bromwich, eles chamam o jogador que o Flamengo está contratando, né, o Mickey, né, o Flamengo veio para Orlando e está levando o Mickey, né? O Mickey, que é o Johnston, né, o atacante irlandês que o Flamengo está contratando, ele é apelidado de Magic Mickey, né, pela torcida do West Bromwich, e ele tem 26 anos, está perto aí de ser anunciado como o novo reforço do Flamengo na temporada, e a gente tem alguns pontos fortes para trazer para vocês aqui sobre o Magic Mickey. Mickey Johnston é um jogador de características ofensivas marcadas pela agilidade, habilidade no drible e boa saída para os dois lados do campo. Apesar de destro, tem ótimo desempenho nos cruzamentos com a perna esquerda, ele até joga muito como ponta esquerda, sendo eficiente nas bolas alçadas, especialmente em jogadas pelo fundo. O que me passaram, tá, é que ele começou muito bem no Celtic, e que ele também seria um jogador ali muito parecido com o Michael, só que com mais técnica. Seria um jogador com mais drible, mais técnica, mas que joga ali muito parecido com o Michael. Sem a bola, participa ativamente da pressão, ocupando bem os espaços, mesmo sem se destacar em duelos defensivos. Tá? Sua jogada característica envolve uma pedalada seguida de um cruzamento de cavadinha com a canhota, uma arma que utiliza com frequência. Entre os pontos a melhorar estão a dificuldade nos confrontos físicos, principalmente quando está de costas para o marcador, e a finalização considerada o aspecto mais carente do seu jogo, mas que me fizeram questão de falar que não é para esperar que a gente está contratando um jogador para finalização, é um jogador para criação, para drible, para movimentação, é um jogador no estilo muito parecido com o Michael, tá? Só que mais técnico. Espero que sim, né? Espero que sim, porque o Flamengo está pagando caro no jogador. 5 milhões de libras é muito dinheiro, mais de 35 milhões de reais.
Então, de acordo com analistas, o Johnston é visto como um atleta ideal para atuar cerca de 35 a 40 minutos por partida, sendo capaz de abrir defesas com sua velocidade e agilidade, mesmo com baixa contribuição em gols. Eu, sinceramente, eu não consigo... Olha, eu não quero falar mal, eu não quero queimar minha língua, mas eu estou com muita dúvida com relação a essa contratação. Tá? Quero deixar registrado aqui que eu torço que dê certo, que eu acredito que possa dar certo, que o scout é para isso, mas que eu realmente estou muito duvidoso com relação a essa contratação. Então, eu gosto de deixar registrado. Sem corneta, apenas duvidoso. Tá? Olha, quem deve ser o novo camisa 8 do Flamengo com a saída do Gerson, a gente vai falar aqui também que teve a despedida do Gerson, que ele não foi no Ninho, mas teve a despedida do Gerson, né? Candidatos aí para herdarem a 8, já que ele saiu para o Zenit, né? Entre os jogadores, então, Jorginho, De La Cruz, ela acertou aqui, ela falou comigo, De La Cruz, Jorginho e De La Cruz aparecem como os mais cotados para herdar a camisa. O Jorginho, eu não sei se vai querer pegar a 8, mas eu acho que está mais a cara do De La Cruz, tá? O ítalo brasileiro veste a 21, enquanto o uruguaio a 18, né? Desde que chegou ao clube. Eu acho que 18 para 8, né? Tiro o 1 ali, eu acho que o De La Cruz funcionaria melhor como esse 8. Outros nomes aí, como Alan e o jovem Everton Araújo, também desempenham funções semelhantes em campo e correm por fora na disputa. Há ainda a possibilidade da diretoria reservar a 8 para um novo reforço, né? Nesse cenário, Jorge Carrascal, alvo do Flamengo, pode ser o escolhido para carregar o número de Gerson. É meia, né? É meia. O Jorge Carrascal pode ser esse jogador aí, pode ser o jogador a assumir a camisa 8. E quem é que vai assumir a faixa de capitão? Aí é fácil. Jorgian de Arrascaeta, o craque do Flamengo, tá? Além da camisa 10, outros jogadores também terão a braçadeira em determinadas situações, como o atacante Bruno Henrique e o lateral esquerdo Alexandro, que são os próximos da hierarquia da braçadeira rubro-negra. Todas essas informações aí do Globo Esporte, da minha amiga Letícia Marques, tá? Então, com a saída do Gerson para o Zenit, a faixa de capitão deve passar de forma oficial a ser do uruguaio Arrascaeta, com outros jogadores eventualmente também assumindo a braçadeira. Olha, a notícia aqui que deixa a gente preocupado com relação a possíveis contratações. O Flamengo, se quiser monitorar o mercado sul-americano para contratar, vai ficar complicado. Vai ficar complicado. A chegada do Johnston atrapalha muito o Flamengo nessa possível busca por contratações no mercado sul-americano. Tá? Por quê? O Flamengo pode atingir o número máximo de estrangeiros permitidos para jogos do Brasileirão e Copa do Brasil. Tá? Então, o número máximo está perto de ser atingido. A entidade nacional impõe um limite de até 9 estrangeiros por equipe em cada partida. Atualmente, o Flamengo possui 7 gringos em seu elenco: Rossi, Varela, Matias Vinha, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gonzalo Plata. 7. Caso acerte Jorge Carrascal e Johnston, vai para 9. O Flamengo teria um número máximo permitido de estrangeiros por partida nas competições da CBF. Então, isso não impede o Flamengo de contratar no mercado sul-americano, mas se esses todos forem titulares, ou até mesmo se você utiliza no jogo, né, você só pode relacionar 9, tá? Você só pode relacionar 9 jogadores para a partida. O Campeonato Brasileiro vai ter, se o Flamengo contratar mais um gringo, vai ter algum gringo que não vai poder ser relacionado. Então vai ter que escolher sempre aquele que é o menos utilizado para não levar para o jogo. Fato. Tá? Mas não impede de contratar. Mas para relacionar, só vai poder relacionar 9. Aí se você tiver os 10 gringos jogando bem na Libertadores, no Brasileiro você não pode usar. Se o Flamengo tiver 11 gringos em campo, você não vai poder usar os 11. Mas sempre tem um jogador que está machucado, um jogador que está na fisioterapia, ou um jogador que está punido com terceiro amarelo ou suspenso por cartão vermelho. Então isso aí eu acho que dá para levar. Mas, queira ou não, atrapalha um pouco o Flamengo. O Flamengo não vai poder olhar tanto para o mercado sul-americano, tanto para os jogadores gringos, né? O Flamengo fica ali com uma... Como é que eu vou dizer? Uma interrogação. Tipo, vai ou não vai? Pode não conseguir utilizar o jogador. Olha, então a gente sabe que o regulamento geral de competições só permite esses 9 atletas não brasileiros em cada equipe por partida, no Brasileirão e na Copa do Brasil, tá? Falei com vocês do Gerson. Olha, embora não tenha ido ao CT para se despedir dos jogadores, o Meia Gerson realizou na madrugada desse sábado
uma festa de despedida, tá? O evento contou com a presença de muitos jogadores do Flamengo, como Arrascaeta, Léo Pereira, Everton Araújo, Wesley, Joshua, Lohan, tá? Ó, imagem aí, ó, da despedida, né? Os jogadores aí, ó, se despedindo do nosso Vapo, do nosso Coringa. Eu já falei pra vocês, não guardem mágoa do Gerson. Cara, futebol é isso, futebol profissional é isso. O Flamengo também queria vender. O Flamengo diz que não, mas o Flamengo, quando abaixa a multa, o Flamengo já sabia que alguma proposta ia chegar por ele. Quando baixou a multa, já sabia que ia chegar uma proposta, botou num valor que sabia que eles iam pagar à vista. Valor certinho, então não tem santo, gente. Não tem santo, tá? Eu acho que antes de atacar, eu acho que tem que avaliar a situação e entender que queriam também o dinheiro, tá? Queriam o dinheiro também. Olha só, o próximo adversário do Flamengo, São Paulo, está testando variações de esquemas com 3 zagueiros antes desse duelo, tá? Importante a gente trazer aqui também informação, que é o São Paulo que a gente vai enfrentar no dia 12. Segundo o GE, o técnico Hernan Crespo utilizou 2 formações com 3 zagueiros durante a partida, né, num jogo treino na última sexta-feira. Então ele variou a sua equipe num 3-5-2 e no 3-6-1, tá? A linha defensiva do treinador contava com Sabino, Alan Franco e Ferrarese, que atuou de forma mais centralizada como líbero. Então o Flamengo se preparando aí para enfrentar o São Paulo no Brasileirão, para defender a sua liderança. O Flamengo segue o líder e sabe que o São Paulo vem aí tentando se recuperar na competição e que vai ser um jogo complicado com o Hernan Crespo ali no comando. Olha, e a gente tem, cara, algumas situações aqui para passar para vocês também, com relação a notícias do Mengão. Eu tinha separado aqui para falar com vocês. Olha só, o Juninho, né? Segundo o Vene Casagrande, o Al Riyad e o Najma SC estão mesmo interessados na contratação do Juninho por empréstimo. Ambas as equipes pretendem investir 250 mil euros, cerca de 1,5 milhão de reais, tá? Seria aí um empréstimo monetizado para o Flamengo. Flamengo que gastou aí 6 milhões de euros, se não me engano, na época, agora recebendo 1,5 milhão de reais, 250 mil euros para emprestar o Juninho para o futebol árabe. Gente, é uma desvalorização absurda. Tudo bem que é empréstimo, mas é empréstimo com a idade que ele tem, já é uma negociação, É sinal de que você está realizando um prejuízo absurdo de um jogador que não vingou, infelizmente, que eu torci muito, mas que não vingou no Flamengo, tá? A gente tem aqui, nas maiores vendas da história do Flamengo, o Vini Júnior, por 45 milhões de euros, que são 164 milhões de reais. O Lucas Paquetá, 151 milhões de reais, na época na cotação. O Reinier, 136 milhões de reais. O Gerson já aparece com duas das maiores vendas. Em 2025, 160 milhões de reais. É até superior na cotação. Fazendo a cotação, é superior ao Paquetá e ao Reinier. Tá? E 126 milhões de reais, que está ali na 5ª colocação. Então o Gerson hoje ocupa a 2ª colocação e a 5ª, as 2 vendas. Aquela para o Olympique de Marseille, 126 milhões de reais na cotação da época. Então, fazendo a cotação no momento, a gente vê que a do Gerson agora é a 2ª maior venda da história, né? Contabilizando como venda, mas que foi pagamento de multa, mas a gente sabe que isso acontece, é normal. Então o Flamengo acabou então contabilizando como a 2ª maior venda da história, a do Gerson, tá? Fazendo a cotação, tá? Tem que fazer ali a cotação no momento. Essa é já a 2ª maior de todos os tempos. Então a gente trazendo sempre aí tudo para vocês, sempre muita informação, né? O Carrascal podendo pegar aí a camisa 8, ainda não está definido. O capitão, como a gente passou, né, é o Arrascaeta a partir de agora. E a gente sempre aí trazendo todas as notícias do Mengão para vocês, diretamente aqui da loja do Flamengo de Orlando. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho. Valeu!